Meus amados irmãos, nós vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 9. E o versículo 23. Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus. Nós estamos falando sobre negar-se a si mesmo. Uma das coisas mais difíceis que pode existir na vida de qualquer um de nós é o fato de negar-se a si mesmo. E temos comentado sobre este assunto desde a semana passada, e aqui falamos do exemplo de Cristo como aquele que veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Dissemos também que negar-se a si mesmo ou ter uma vida de renúncia não é uma imposição, é uma opção, é uma decisão pessoal. Ninguém é obrigado a negar-se a si mesmo. Ninguém é obrigado a renunciar, não. Mas a renúncia parte daquele coração que se desprende e que reconhece e que transfere de maneira agradecida a Deus a honra e a glória e o louvor. Então, Jesus foi este que nos deu este exemplo. Jesus não foi forçado a nada, mas ele entregou-se a si mesmo. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele disse: a minha vida ninguém toma, eu a dou. Ele deu, ele entregou, porque ele não era obrigado a nada. E assim como nós falamos um pouco sobre Paulo, aquele que foi chamado desde o princípio e que respirava ameaças contra os discípulos e contra a igreja, e a maneira como ele chegou no caminho de Damasco, e o Senhor se encontrou com ele, e ele pôde perceber que Estevão tinha o que ele não tinha. Estevão possuía aquilo que ele não possuía. Embora Paulo fosse de uma linhagem, fosse fariseu, tivesse importância, cultura, mas ele percebeu que não tinha o que Estevão tinha. E ele, nesta caminhada, seguro de si, parecia absoluto, parecia resoluto, a ponto de ninguém pará-lo. Mas a Bíblia diz que Jesus para Saulo no meio do caminho. E a primeira coisa que a gente aprende neste caminho do negar-se a si mesmo é reconhecer a nossa fragilidade pessoal. A nossa soberba cai por terra, o nosso orgulho cai por terra. Não há como caminhar com Jesus sem negar-se a si mesmo. Não há como andar com o Senhor sem reconhecer a sua fragilidade, a sua limitação e a sua imperfeição. Neste caminhar com Deus, não há como caminhar com Ele sem reconhecer a nossa limitação pessoal, sem reconhecer a nossa fragilidade. E a palavra de Deus nos mostra isto, porque embora Paulo estivesse investido de toda a autoridade do sinédrio, da sua própria consciência, porque Paulo, ele tinha convicções. Paulo não estava fazendo aquilo por maldade, ele fazia aquilo por convicções pessoais.
por aquilo que ele aprendeu, por aquilo que ele recebeu aos pés de Gamaliel. Ele fazia aquilo pelo zelo da lei. Não era por maldade, não era porque Paulo era ruim, não. Ele fazia pelo zelo. Paulo, em determinado momento, ele disse: embora em nada me sinta culpado, não me sinto justificado, porque quem me julga é o Senhor. E Paulo, quando disse aquilo, ele dizia por experiência própria, porque ele viveu um tempo não se sentindo culpado de fazer aquilo com Estevão, de prender os irmãos, de perseguir a igreja. A sua consciência era limpa diante de Deus. Ele não achava que aquilo era um erro, pelo contrário, ele achava que estava fazendo certo. E agora, depois, conhecendo a vontade de Deus, reconhecendo o trabalhar de Deus em sua vida, em favor da igreja, ele diz agora, na visão do Evangelho, não mais na visão da lei: embora em nada me sinta culpado, não me sinto justificado, porque quem me julga é o Senhor. Ou seja, ele reconhece que da mesma maneira que no tempo da lei ele agia de maneira livre, achando que estava fazendo certo, hoje na graça, de repente, ele poderia ter feito alguma coisa, ou dito alguma coisa, ou agido de alguma forma que não agradou a Deus, mas não se lembra, não tem consciência disto. E ele diz: embora em nada me sinta culpado, não me sinto justificado, porque quem me julga é o Senhor. Ou seja, eu estou livre e aberto para ser julgado pelo Senhor, por tudo aquilo que falo, que penso, ou pelo que ajo. Então Paulo, ele cai por terra e reconhece a sua fragilidade, reconhece a sua fraqueza, a sua limitação. Ele, com toda a sua cultura, agora sua cultura não valia de nada, estava cego. Era guiado por outras pessoas, é levado por outros, mas a primeira palavra que ele fala, depois de chamar o Senhor de Senhor, porque ele diz: quem és, Senhor? E Jesus diz: eu sou o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele diz: Senhor, o que tu queres que eu faça? Aqui é o ato da renúncia, é o ato do negar-se a si mesmo. O que eu fiz até agora não adiantou, agora o Senhor vai dizer o que eu vou fazer. O Senhor vai falar o que eu preciso fazer. E ele, por 3 dias, não comeu, não bebeu, nada ouviu da parte de Deus, até que o Senhor o envia um homem para falar com ele, para orientá-lo. E aqui o Senhor está dando uma lição e uma demonstração de que ele apoia aqueles que ele coloca na igreja. Porque o Senhor, que falou com Saulo no caminho de Damasco, poderia ter dito a ele tudo o que fazer, mas não disse. É como o Senhor dissesse assim: eu tenho lá quem diga a você o que você vai fazer. Eu tenho lá pessoas que vão ensinar como você deve proceder. E o certo, meus amados irmãos, é que a gente tem uma convicção plena que quando nós caminhamos com Deus e queremos nos dirigir na presença de Deus, sempre Ele vai colocar alguém perto da gente para a gente reconhecer a nossa limitação. Estevão foi para Paulo um exemplo. Paulo lembrava de Estevão naquela circunstância de sua morte. E todos nós que caminhamos na direção do Senhor e desejamos nos aprofundar, sempre Ele coloca alguém diante de nós para servir de modelo para nós. Eu acredito que na caminhada de um jovem que deseja ser mais crente, ele tem alguém que Deus coloca como modelo para ele. Na vida de uma irmã que está começando agora na caminhada, no círculo de oração, sempre tem para ela alguém que vai servir de modelo para ela. Modelo de caminhada, modelo de vida, modelo de resignação no sofrimento, modelo de fé, modelo de silêncio.
modelo de obra, modelo de quietude, modelo de transparência, modelo de sinceridade, modelo de vida. Sempre Deus coloca alguém diante de nós para servir de modelo para nós, de exemplo para nós em nossa caminhada. E quando nós que queremos servir a Deus, olhamos para estas pessoas, o sofrimento delas, a caminhada delas, a gente se sente pequeno, menor ainda. A gente se sente como que fragilizado. A gente olha para essas pessoas e se sente: Deus, eu não compreendo. Eu quero ser como a irmã fulana ou como a irmã fulana, mas ela sofre tanto. E apesar do seu sofrimento, ela é alegre. Era essa a visão de Paulo em relação a Estevão. Ele estava sendo apedrejado, mas o seu semblante sorria. Ele disse: eu vejo o céu aberto, e o povo dizendo blasfema, e ele dizendo: eu estou vendo o Senhor à direita de Deus. Aleluia. Este é o modelo e exemplo para nós. E quando nós olhamos para estas pessoas, nós queremos nos firmar mais. Nós queremos estar mais perto de Jesus. Que o nosso modelo não seja um modelo cultural, que o nosso modelo não seja um modelo social, mas que o nosso modelo seja um modelo espiritual para a nossa vida. Na caminhada que desejamos em direção ao negar-se a si mesmo, irmãos, sempre esta caminhada passa pelo sofrimento. Vamos ler Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Abra a sua Bíblia. Este é para mim o quê? Este é para mim o quê? E eu vou colocá-lo dentro de uma redoma para que ninguém lhe toque. É assim? E ser crente não é assim não? E ser fiel a Deus não é assim não? Este é para mim um vaso escolhido. Que coisa linda, não é? Para mim um vaso escolhido. E eu vou colocar minha mão sobre ele, vou protegê-lo, nada vai tocá-lo, nada vai atingi-lo, nada vai afetá-lo, e ele vai ficar parecendo um príncipezinho, uma princesazinha ali guardadazinha por mim, nada vai atingir. É assim que está escrito? A Bíblia diz que aquele que quer ser fiel padecerá o quê? Perseguição. Aquele que quer caminhar na presença de Deus enfrentará o quê? Dificuldade. Se você é um crente, se você está caminhando com Jesus, você vai enfrentar dificuldade, não tem como ser diferente disto. Não acredite em outra palavra fora desta, não é verdade. Paulo recebeu a promessa de que iria ser muito abençoado, sim. Diz o texto: ele vai levar o meu nome perante gentios, reis e filhos de Israel. Olha que coisa linda. Vai ser um pregador de multidão. Vai pregar para reis. Vai entrar no palácio e falar para gente grande. É bonito ou não é? Olha que coisa linda. A promessa era que Paulo ia ter um ministério o quê? Frutífero, abençoado. Reis iriam ouvir Paulo. Grandes iriam ouvir Paulo. Mas imediatamente o texto diz assim: eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer por causa do meu. Isso vai acontecer na vida dele. Em compensação, vai ter sofrimento. Vai fazer isto, mas à custa de sofrimento para realizar. E sofrimento aqui dá uma ideia ampla do que significa sofrimento. Esse sofrimento seria físico,
mental, emocional. Vamos ler 2 aos Coríntios 11, 23 a 33. Eu queria uma garganta bem boa aqui. Quem tem uma garganta bem boa aí? É? Para falar como se fosse jogral. 11, 23 a 33. Leia bem alto. Vá acompanhando aí. 2 aos Coríntios 11, 23 a 33. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muitas em ações, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de ações, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. Aleluia. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. É bronca. Em viagem muitas vezes. Em perigo de rios. Em perigo de salteadores. Em perigo dos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me embraveça. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pois guardas as portas da cidade dos damascenos para que me prendessem. E fui descido no cesto com uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Aleluia. Aleluia. Decamassorrebia. Aleluia. Quando eu olho para isto aqui, eu digo, não fiz nada, não sofri nada, não passei nada, não vivi nada, não padeci nada. Quando eu olho para isto aqui, eu vejo a minha fragilidade. Eu vejo a minha limitação. O homem que recebeu a palavra que Paulo recebeu, e passar por tudo isto aqui, descer escondido por dentro de um cesto, pendurado numa corda, como se fosse um vagabundo fugindo, e era o apóstolo chamado do Senhor, fugindo como se fosse um desordeiro, pendurado por uma corda. Sofreu espinho na carne, naufrágio, apedrejamento, açoite, enfrentou rejeição, zombaria, mexerico, calúnia, perseguição de todo tipo. Ocasiões em que ele dizia: temores por dentro, porque chega a hora que a gente fica frágil,
Chega a hora que o crente na caminhada, ele procura em que se segurar e não encontra. Tem hora que fica com temores por dentro. Deus, 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 Deus. Este modelo de vida certamente não é experimentado por muitos. Mas de alguma forma todo aquele que quer viver uma vida de piedade sofrerá, se não nessa amplitude, mas passará por sofrimentos. E há um propósito em tudo isso. Não é que Deus gosta de ver o crente sofrer, não. O sofrimento é a escola da maturidade cristã. O crente, ele não cresce sorrindo, o crente, ele cresce chorando. Quem constrói a vida espiritual de um crente não é a montanha, é o vale. Porque na montanha todo mundo vê. Na montanha tem o aplauso, na montanha tem o grito, na montanha tem a festa, na montanha tem a visão, na montanha tem tudo. Agora no vale ninguém vê, está escuro, está frio, está ruim. E é quando a gente está lá pelo vale, que parece que não tem jeito, nem saída, que o salmista disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Vara e cajado só consola porque o coração está angustiado, está chorando. É no vale. É o lugar onde a gente diz: Senhor, não dá mais para suportar. E Ele diz: calma, fica tranquilo, entrega a mim, o caminho é meu. Eu disse para Jeremias que não é do homem o seu caminho, nem o fazer o seu caminho, nem dirigir os seus passos, é a direção dele. Não, sou eu que faço o caminho. Anda comigo, vem cá, entrega a mim, corpo, alma, coração, espírito, mente, tudo. Confia em mim, anda comigo. Você ouve a voz do Espírito Santo de Deus dizendo assim: este é o caminho, anda nele, anda por aqui, anda por ali, anda por ali, anda por ali, anda por ali. Aleluia. Se algum crente, ele se permite concessões, se algum crente, ele quebra limites pessoais de pureza e santidade, e Deus o aperta e ele sofre, Deus pode estar usando apenas esta dor para corrigi-lo, para discipliná-lo, porque existe a dor e o sofrimento motivado por uma falha nossa. Às vezes o crente está andando de maneira assim, desajustada, e Deus pega ele, puxa a orelha dele, dá um jeito nele, e daqui a pouco ele, porque a Bíblia diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o... Então Deus disciplina a gente também. Mas se essa dor vem em nossa vida desta forma, ninguém vai aprender com isso, só eu. Mas tem o sofrimento motivado em nossa vida para nossa maturidade e crescimento que Deus permite. Que pecado tinha Jó? Sofreu? Para quê? Para que a gente fosse alimentado por ele, para que a gente crescesse com ele. Se a gente deseja uma vida de negar-se a si mesmo, o nosso sofrimento vai se tornar em conforto para outros.
O que nós não podemos é correr. E se tem de correr, correr para Jesus. Se eu tenho que correr para algum lugar, eu tenho que correr para os pés de Jesus. E Paulo, compreendendo isso, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 6, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de todas as misericórdias, Deus de toda consolação. É Ele que nos conforma em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Paulo diz: se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Veja que coisa. Nós temos um hino na harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em... E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Nós temos muitos hinos hoje sendo cantados, que se não fosse a angústia da alma do escritor, ele não teria saído. Tem muita música cantada por aí afora, que se não fosse extraída de uma noite escura de sofrimento, não teria sentido. E aquilo foi escrito, não foi sorrindo não, foi alguém chorando que escreveu aquilo. Aí você pega a letra daquele hino, aí no seu momento de angústia você pega e começa a cantar. E aquilo alimenta a sua alma. O sofrimento daquela vida está servindo para mim ou não? Está servindo para você ou não? E com a consolação que ele foi consolado, vai consolar outro agora também. Quando nós passamos por situações adversas na vida e passamos por prova e nós somos consolados pelo Senhor, quando vem um contar a história dele para a gente, fica tranquilo, irmão, fica quieto, vai dar certo. Eu sei o que é isso, eu já passei por aí. Porque a tribulação produz a paciência, e a paciência produz, a experiência produz a esperança, e a esperança o quê? Não traz o quê? Outra versão diz: a esperança não desaponta. Quando eu passo por caminhos, eu tenho experiência. E quando eu tenho experiência, eu passo a ter o quê? Esperança. E eu posso esperar e não vou ser desapontado, porque eu sei que tem um Deus que trabalha em favor daquele que por Ele espera. Paulo está falando de sofrimento que é permitido pelo Senhor. E essas dores que passamos, são experiências que vivemos, para Deus mostrar a nós quanto Ele é Deus de consolação. Nesta caminhada de negar-se a si mesmos, a única coisa que a gente encontra para buscar, a única coisa que Paulo busca agora, é ganhar Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vamos ler? Filipenses 3 e 8. Como é que diz bem alto? Quem encontrou? Não é possível. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esteiro, para que possa ganhar a Cristo. Irmãos, eu não sei se você parou para pensar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para olhar este versículo. Filipenses 3 e 8. Eu quero ler a partir do versículo 7. Diz assim:
Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual o quê? Pelo qual o quê, irmãos? Sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar o quê? A Cristo. Quanto nós estamos dispostos a perder para ganhar a Cristo? O que é que você considera tão importante na vida a ponto de negar para ganhar a Cristo? Aquilo que parecia ser tão importante, tão grande, tão precioso, eu considero a partir de agora como nada, porque o meu objetivo agora é conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecê-lo. Eu não quero somente colocar os meus pés nas águas, não, eu quero colocar o tornozelo, mas eu quero colocar agora o joelho, eu quero que venha pela cintura, eu quero que venha pelo ombro, eu quero mergulhar, eu quero conhecê-lo, eu quero conhecê-lo, eu quero vê-lo, eu quero conhecê-lo. Nós estamos vivendo um tempo de resultados, de aparência e pouca essência. E nesta vida que nós vivemos, muitas vezes nós somos tentados à pressão do sucesso. Eu quero ser bem sucedido, seja no plano material, seja no plano espiritual. Eu quero ser o cara, eu quero ser bem sucedido. Hoje nós estamos às vezes correndo atrás do sucesso, porque o sucesso é ter a palavra que arrebata, e eu quero ter essa palavra, a palavra que faz o povo delirar. Se eu pregar hoje e o povo não chorar, e amanhã eu for pregar meu Deus, foi o que aconteceu comigo. Isso acontece muitas vezes na vida do jovem e na vida do mais velho. Porque se o moço acha que está por cima, é sempre ter aquela palavra, sempre ter aquela empolgação, sempre ter aquela dinâmica. Aí aquele que está mais velho vê o moço e é assim: rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa, senão esse menino vai me engolir. Aí é pressão para quem está querendo subir e pressão para quem está em cima. E se não tiver cuidado, perde o foco e a visão daquilo que Deus quer para nós como crente. Eu outro dia, até aqui na reunião do ministério, eu comentei sobre isso, que eu li um texto que falava que um pastor impressionado com a igreja, que parecia que não ia tão bem, e ele vendo do outro bem, aí chegou lá, foi para uma conferência de crescimento de igreja, aprender a fazer a igreja crescer. Como é que eu faço para a igreja crescer? Tem que dar um jeito para a igreja crescer. E quando chegou lá, aí disse assim: como é que... Não, eu prego o evangelho. Ah, se você só prega o evangelho, só fala de Jesus, sua igreja não cresce não. Você tem que mudar a linguagem. Esse negócio de chegar no culto e falar somente de Jesus, não dá, não, tem que ter outra coisa, não é só Jesus não, tem que ter outra coisa. Aí o pastor recebeu aquela orientação e voltou, quando chegou cá, que começou a colocar, mudou logo tudo, e arrumou logo um grupo para cantar e dançar, e arrumou logo outro para fazer isso, outro logo para fazer aquilo, e tal, e daqui a pouco, aí o povo foi ficando desconfiado, e saiu um, e saiu outro, e a igreja foi se acabando.
Nós não podemos crescer sem Jesus, pode? Pode crescer sem Jesus? Paulo disse, eu prego a Cristo e este crucificado. No dia que nós deixarmos de pregar sobre o Evangelho, a igreja fecha. Ela pode até virar uma organização qualquer, uma comunidade qualquer, mas vai perder a dinâmica, vai perder o esteio da verdade que é a palavra de Deus. Nós não podemos tirar Cristo. Tem um hino que eu gosto muito, que o coral masculino canta, que é Cristo no meio dos 7 castiçais, no meio da igreja. A cruz lá no Calvário era a do meio. Jesus sempre tem que estar no meio. No dia que você tirar Jesus do meio da sua vida, você está quebrado. Você está quebrada. Mas Jesus sempre está buscando a cada um de nós para estarmos firmes na sua presença. Se nós formos pensar a vida, o ministério de Paulo, pelo padrão de hoje, Paulo teria sido fracassado. Primeiro, porque Paulo nunca construiu uma igreja. Construiu? Paulo construiu uma igreja? Nunca construiu. Nunca bateu um tijolo, levantou uma parede, fez uma coluna. Não, nunca fez. Paulo nunca teve uma organização plenamente organizada do ponto de vista que a gente tem hoje. Os métodos de Paulo às vezes eram até estranhos. Ele entrava pela noite falando a ponto do menino dormir na janela e cair no chão. Ou em outro ponto da Bíblia, nas cartas, Paulo diz que alguém dizia contra ele, a aparência dele é fraca e a palavra dele é desprezível. E onde Paulo chegava só falava da cruz de Cristo. De maneira que qual é o segredo para que nós possamos continuar servindo a Jesus? Qual é o segredo? Primeiro, não é ser conhecido por todo mundo. Não é estar fazendo aparentemente alguma coisa grande, não. Não é escrever nada, não. Nem é se ufanar e dizer assim, eu paguei o preço na minha caminhada, não. Sabe por quê? Porque tem gente aí sofrendo mais do que eu. Tem ou não tem? Então eu não vou alegar a minha vida pelo meu sofrimento. Não, porque tem gente que sofre mais do que eu. Eu sou pastor e tem gente que sofre mais do que eu. Se eu for contar a história para ele, ele ouve, e se eles contar a história dele para mim, eu vou chorar. Tem um hino na harpa que diz, não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou, teu Jesus te consola então. Se você for observar direitinho, você vai ver que tem gente sofrendo mais do que você. Talvez você está chateado porque está enfrentando algum problema, alguma luta, alguma prova, algum isso, algum aquilo. Mas tem gente por aí afora que tem filho dentro de casa endemoniado. Você não tem. Está lembrado daquela mulher que chegou para Jesus? Se eu estou com um filho endemoniado, uma hora cai no fogo. Foi um homem ou foi uma mulher? Esqueça agora. Foi um homem. Uma hora cai no fogo, outra hora cai na água. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você é feliz e não sabe. E quando chegou para Jesus, Jesus, olha, eu vim falar com os teus discípulos, eles nada puderam fazer.
Mas sabe por que nada puderam fazer? Diz o texto, porque estava discutindo entre eles quem era o maior. A discussão entre os discípulos era que, não, eu sou maior. Mãe até disse que vai falar com Jesus para sentar um à direita e outro à esquerda. Não, maior sou eu não, maior. Aí quando chegou o homem com o menino endemoniado, não, rapaz, não tem jeito não. Vai levar para Jesus que esse negócio, não dá não, porque não pode. E o que vocês discutiram sobre o quê? Jesus pergunta, ficaram tudo caladinho. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, tem gente sofrendo mais do que a gente. E tem gente que sofre a vida toda. Às vezes tem gente que tem um problema de doença crônica, que sofre a vida todinha com aquela doença. Tem gente que anda com um colírio na mão porque os seus olhos, a glândula lacrimal não funciona. E de instante em instante tem que estar pingando um colíriozinho. E você está pestando o dia todinho. E tem lágrima para chorar, o outro não tem. Quando quer chorar, bota colírio no olho. Se alegre porque você pode chorar. Aleluia. Aleluia. Gente que é mais crente do que você. Gente que talvez seja mais santa do que você. Gente que se levanta de madrugada e passa a madrugada orando. E amanhece com a dor na perna que nunca cura. E morre com aquela dor na perna. Você não tem dor nenhuma e vive a sua vida reclamando com isso, com aquilo. Nem jejua tanto, nem ora tanto, nem faz tanto pela obra, não faz tanto pela igreja. E está aí reclamando. Enquanto está o outro com a dor na coluna que não pode dormir numa cama, dorme no chão. O outro tem uma perna que foi cortada por conta disso ou daquilo. O outro que perdeu uma vista, o outro que perdeu um braço, o outro que perdeu uma perna. E você reclamando, xingando-se, maldizendo por isso ou por aquilo. Se alegre no Senhor, seja fiel, seja crente e sirva a Deus. Aleluia. Gente que vive pelo meio do povo, que ninguém sabe quem é. Gente santa, gente crente. Gente que não se envolve com a vida de ninguém. É lá no lugarzinho dela. Glória a Deus. Vou para o culto. Recebe a palavra, vai para casa remoendo, chega de Jesus, abençoa, Senhor, pastor, abençoa a igreja, abençoa a obra, abençoa o teu povo, Senhor. Se levanta de manhãzinha e vai para o culto matutino e chega aqui, Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa a tua obra, pega a Bíbliazinha, bota debaixo do braço, vai fazer o café, toma o café, quando é daqui a pouco, 8 horas, 9 horas da manhã, está aqui na comissão de novo, Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. E se eu não tiver cuidado, eu vou ficar, não. Eu que devo ser privilegiado. Pessoas anônimas que sofrem mais do que nós. Pessoas anônimas que sofrem mais do que você. O fato, meus amados irmãos, é que naquele dia diante do Senhor, quando nós fomos avaliados por Ele, nós não vamos ser avaliados pelo que nós fizemos. Não é só pelo que nós construímos e edificamos, não. Nós vamos ser avaliados pelo tanto quanto nós nos comprometemos com Ele. Porque eu posso fazer, eu posso edificar. E na minha posição, se eu não tiver cuidado, eu sou tentado a isso. Não porque estamos construindo isso, construindo aquilo outro, construindo aquilo, como se isso fosse de servir de muita coisa. Porque Deus não vai perguntar a mim o que eu estou fazendo. Deus vai perguntar a mim em que eu estou me tornando. Deus vai perguntar a mim quem eu sou de verdade.
Porque para fazer, até aquele que está no mundo faz, constrói, edifica, faz tanta coisa. Ele vai olhar para mim e vai dizer: o quanto você se comprometeu comigo, o quanto você foi capaz de negar-se a si mesmo, de reconhecer e colocar de lado aquilo que para você era mais precioso, para me abraçar. Certa feita Davi chegou assim e disse assim: que vontade de beber daquela água da fonte. Aqueles homens que estavam do lado escutaram aquilo, atravessaram a trincheira, atravessaram o campo do inimigo e chegaram lá na fonte da água que Davi queria beber. Pegou a água, trouxe com risco de vida, veja, e chegou cá diante de Davi e disse: Davi, aqui está a água que tu querias beber. Davi bebeu? Davi bebeu? Guarde-me o Senhor, Ele derramou como sacrifício diante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez se fosse outro, dizia assim: olha aí, ó, tá vendo? Trouxeram água para eu beber, vou beber, vou beber. Mas eu disse: não, eu vou sacrificar o meu desejo, a minha vontade, e vou derramar diante do Senhor esta água. É como que ele diz: para a honra e glória dele, eu renuncio o direito de beber essa água, porque custou um sacrifício tão grande de homens, sacrifício de morte. Não quero beber. Aleluia. Ele vai perguntar para mim: o quanto você cedeu à pressão de ir na onda da multidão? Você andou comigo ou andou com a multidão? Seria fácil para Micaías, já que todo mundo profetizou isso, eu vou profetizar também para eu me dar bem. Não, a multidão profetiza isso, mas eu vou profetizar aquilo que Deus colocar no meu coração. O que Deus colocar na minha boca eu falo. Aleluia. Não porque a multidão está indo nessa onda aqui e eu vou nessa onda, não. Eu vou renunciar a essa onda e vou ficar no lugar que Deus quer que eu fique. Eu vou ficar aqui. Não, eu vou subir o Carmelo e lá tem 450 profetas de Baal, 450 profetas de Acera, e está todo mundo lá, e o rei está lá, e a rainha está lá, e eu tenho que seguir o padrão, porque eu não vou me contradizer, eu não vou, não, eu vou ficar, o que ele disser eu vou acompanhar também. Se tem 400, vai ser 401. Não. Eu não vou na onda, não. Não. A gente vai subir a montanha e vai dizer: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Esse é Deus. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Ele vai olhar sempre para nós e vai dizer: você quer a minha vontade? Você quer andar comigo? Bem-aventurado é aquele que desde cedo tem o privilégio de andar com Deus e de ouvir a Deus. Muitas vezes eu estou durante a semana dizendo: Deus, que chegue sexta-feira logo que eu quero falar. Eu fico feliz quando Deus me dá uma palavra para dar para a igreja. Aleluia. Mas eu fico mais alegre ainda quando eu percebo a voz de Deus dizer assim: se deleite em mim, se derrame nos meus pés. Aleluia. Decamasso rebia. Decamasso rebia, sorrebia. Aleluia. Porque
Meu jovem, adolescente, tudo vai passar. Tudo vai passar. Se demorar um pouquinho, você aqui é jovem, amanhã você vai envelhecer. Aleluia. E não adianta chegar e dizer, construí, edifiquei, formei e tal. E você ouvir aquela voz que diz, louco, se hoje pedirem a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, como eu sinto Jesus aqui. De cama, sorrebe a camácia.